Boa tarde, eu sou a Ana, eu sou trabalhadora do Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Paz, uma casa espírita em Atibaia, e agora estou passando aqui para deixar uma mensagem para vocês do curso de Educação Mediúnica primeiro ano, é a parte B, é uma aula complementar da aula que a Ângela dá às quartas-feiras às 20 horas. Então, eu estou complementando o item deste capítulo do curso de Educação Mediúnica, que é a 12ª aula, tá? 12ª aula, parte B, que é a necessidade da reencarnação, viagem da vida. E aí, a gente se questiona, né? Eu ouço e muitos questionamentos e muitas colocações das pessoas, mas se existe somente uma vida, eu vou viver tudo que tem para viver. Eu vou aproveitar toda essa existência, porque eu não sei o que vai ser amanhã. Não é assim? Se fosse assim, gente, nós teríamos muitos o que questionar da trajetória humana, do aprendizado humano, da evolução humana. Porque se nós estamos nessa existência, neste planeta, para aprendermos a lidar conosco e com os próximos, mais próximos de nós. O que dizer então das pessoas que não nos excluem quando a gente comete erros graves e a gente quer nos desculpar ou a gente se arrepende de alguma coisa que a gente fez? Como retratar? Como nos retratar àquele que a gente magoou, que a gente agrediu, que a gente fez um mal, se não uma nova oportunidade? Porque também há algumas colocações assim, mas eu não posso reparar todos os meus erros aqui já no mundo espiritual, eu já sei como funciona, eu já sei como é que é, eu já aprendi, então não preciso reencarnar, né? Não, a gente precisa, porque isso é um impositivo da lei de Deus para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Se faz necessário a reencarnação para o bem de nós mesmos. Isso, gente, é um acréscimo de misericórdia. Porque quando a gente se depara e chega a nossa hora derradeira e é passado para nós toda aquela tela mental de tudo que a gente fez e que a gente não tinha o conhecimento, ou a gente considerava uma ignorância nossa, um desconhecimento, e a gente quer se retratar. Poxa, aquela pessoa foi tão boa com a gente, eu não perdoei, mas eu não devia ter feito aquilo, a gente vai suplicar por uma nova oportunidade lá no plano espiritual para a gente reencarnar e reparar o nosso erro. Então, na verdade, o quadro se inverte. Deus, nosso Pai, Ele quer o quê? Quer que a gente reconheça, se arrependa e melhore. Então, o agradecimento tem que ser nosso diante dessa oportunidade de reencarnação. Então, ela se faz necessária. Não tem como a gente evoluir, não tem como a gente crescer e aprender vivenciando com aqueles com os quais nós não temos afinidades. Sabemos que fomos criados simples e ignorantes, que a busca do conhecimento ela é feita por nós, né? Nessa trajetória terrestre. O que a gente não pode é se aquietar, se amolecer, relaxar no aprendizado, né? Então, e quantos comentários que a gente escuta assim, deixa para a próxima, essa eu não vou resolver isso agora. E a gente vai acumulando, eu não diria que são débitos, são erros que futuramente vai nos fazer mal. Se a gente tem a oportunidade de acertar o que a gente deve acertar com aqueles com os quais nós não temos afinidades hoje, quando chegar aquele momento que é a dor do arrependimento, né, a gente vai querer voltar rápido. Ou para aquela família que a gente criticou, que a gente julgou,
que a gente abandonou o lar, e Deus, com aquela misericórdia divina que é só dele, nos dá o véu do esquecimento. Já imaginou a gente conviver com aquele que a gente odiava? Como é que vai ser essa convivência se a gente não tem o véu do esquecimento? Por isso que a gente fala que aquele desafeto, ele é o quê? Ele é uma memória do passado. Quando a gente se deparar com alguém que a gente sente, puxa, mas não bateu, sabe quer dizer, não bateu? Tem alguma coisa que não bateu? A gente para e pensa o seguinte, essa é a minha memória do passado. Então eu vou ficar atenta, porque se não bateu, alguma coisa ali eu preciso rever. E a gente só vai saber convivendo, entendendo, perdoando, sabendo conviver da melhor maneira possível. E nesse capítulo, gente, fala exatamente assim, necessidade da reencarnação, viagem da vida. A reencarnação é a mais excelente demonstração da justiça divina em relação aos infratores das leis. Porque nós somos infratores, né? Nós estamos aprendendo o tempo inteiro na trajetória humana, facultando-lhes a oportunidade de ressarcirem numa as falhas cometidas em existências anteriores. Então, como a gente vai denominar, a responsabilidade vai ser nossa. Ou eu vou tratar isso como um peso, ou eu vou tratar isso como um aprendizado. Ou eu vou tratar isso como uma evolução, como um crescimento, ou eu vou tratar isso como um castigo. Percebe? O olhar que nós vamos dar a esse processo que vai fazer com que essa caminhada, essa trajetória seja mais leve, seja mais confortável, seja mais acalentadora, seja mais acolhedora, ou eu vou ficar me lastimando porque eu não quero mudar nem um pouco o meu comportamento em relação ao meu companheiro de jornada. Então a evolução, gente, ela é impositiva da lei de Deus. Não tem outro caminho a não ser a gente evoluir. Não existe outro. A gente não veio a passeio, nem para descansar, nem para ficar na rede. A gente veio para trabalhar, trabalhar e trabalhar. Primeiro em nós mesmos e depois na nossa convivência com o outro. Por isso que a gente está no Evangelho, conhece a ti mesmo. A gente precisa se conhecer para entender aonde que está aquele pisão no pé, sabe, que dói, que a gente não gosta. Quando a gente reconhece isso, fica um pouco mais fácil da gente lidar com o outro. Então, gente, por toda parte, sempre tem um impositivo da evolução. Não tem outro caminho, tá? É o imperativo do progresso, é o caminho do progresso. Então, a gente vai depurando o nosso espírito, sabe? Depurando, né? Limpando, clareando, né? E só é possível, a gente fala assim, então eu estou passando por uma prova, por uma expiação, não. Como eu disse, o peso das palavras e do sentimento que a gente for dar quando da reencarnação, quando de um sofrimento, é o nosso olhar, é o nosso sentimento. Se eu entender isso como um grande aprendizado, como uma grande oportunidade, o nosso olhar e o resultado da nossa ação vai ficar um pouco mais fácil, vai ficar um pouco mais leve. Se eu entender isso como eu estou sendo punida, porque isso não é justo, aí fica um pouco pesado. Aí a gente começa a se achar vítima de uma situação que a gente que criou, né? Ou Deus criou para nós? Não tem cabimento, a gente que criou. Então a gente cria a nossa realidade, a gente cria as situações em que a gente vive, a gente escolhe, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e entender definitivamente a importância da reencarnação enquanto espíritos, enquanto oportunidade de fazer melhor, de fazer melhor. A gente tem, gente, a intuição. Vamos trabalhar essa intuição, vamos ouvir o nosso coração. Quando a gente se deparar diante de uma situação não tão confortável, por que eu estou vivendo isso? Porque eu tenho que estar vivendo com meu irmão, ou com a minha irmã, ou com meu pai, porque ele fez isso, né? Porque a gente tem um dedo acusatório muito grande, muito forte, né? E tentar inverter, ver o outro lado. Por que eu estou vivendo isso?
O que eu posso melhorar nessa situação? Que olhar que eu posso dar nesse momento agora? Porque o amor a gente tem já dentro da gente, né? A gente tem o amor. Então, vamos inverter e mudar esse sentimento de penalização, de vitimismo, de não ser merecedor do que está vivendo, porque você é uma pessoa muito boa, porque não é justo que eu estou vivendo e está convivendo com tal fulano e tal ciclano. Isso são oportunidades. Então vamos receber o que nos está sendo concedido como bênçãos e oportunidades para a gente se redimir, para a gente se redimir. Porque Deus jamais, jamais quer que a gente sofra, jamais quer que a gente seja infeliz, jamais nos coloque em situações de tristeza, de angústia, de sofrimento, né? Como eu disse anteriormente, é o nosso olhar com aquela situação com que a gente está sendo deparado nesse momento. Então, cuidado, gente, quando a gente falar, mesmo nas brincadeiras, né, em termos jocosos, isso vai ficar para outra vida, isso eu não vou resolver agora. E a gente vai acumulando responsabilidades, né? Que agora pode ser engraçado, eu não convivo bem com meu tio e vai ficar por isso mesmo, não consigo. E a gente vai voltar 2, 3, 4 vezes, quantas forem necessárias, para que a gente possa se acertar. E agradecer, se a gente ainda tiver essa permissão, que pode ser que a gente ainda não tenha, né? E a gente suplique para que a gente retorne no planeta Terra, para a gente conviver melhor com aquelas pessoas com que a gente tem um pouco de dificuldade. Porque dificuldade, gente, a gente vai ter sempre. A gente não, como eu disse, as coisas não são tão simples e fáceis como a gente gostaria, mas elas podem ser simples e fáceis dependendo do olhar com que a gente colocar na nossa situação, na nossa família, no nosso dia a dia. Porque tudo na vida, ela vem com um certo esforço, ela vem com esforço. Então, é importante a gente agradecer, mudar esse sentimento de peso que a gente carrega, né? E ter um sentimento de gratidão pelas oportunidades que Deus está nos concedendo de reconciliar com os nossos adversários, se é assim que a gente pode chamar, de reconciliar-se com aqueles com os quais não temos nenhuma afinidade. A gente não tem afinidade hoje, né? Aquele que a gente não é possível que eu tenho que conviver com tal pessoa, que eu tenho que não mereço, né? Porque nós temos essa tendência de nos colocar sempre em posição de vítima, porque a gente é melhor, né? Porque a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, aí que está o grande problema. A gente se colocar nessa situação, nesse pedestal de conhecimento que a gente não tem, que a gente acha que tem. E é isso, aí pior, né, gente? Porque aumenta a nossa responsabilidade. Então, se eu sei um pouco mais, você não está fazendo por quê? Está reclamando por quê? Não perdoou por quê? Não entendeu ainda? Então é assim, não entendemos ainda o que está acontecendo. Então, vamos aproveitar essa existência para dar o nosso melhor, para abraçarmos todas as oportunidades que a gente tem, de crescer, de evoluir, de aprender. Isso é importante nesse momento. Tá bom, gente? Ela falou que o áudio estava baixo. Eu não sei, que eu tô um pouco rouca mesmo hoje. Viu, Neuza? Eu tô rouca, então pode ser que saia um pouco mais grave a voz aí, né, para vocês, tá? Então me desculpe, porque realmente tô um pouquinho rouca. Então a mensagem de hoje, recapitulando, essa é a parte B da aula do primeiro curso ano de curso de educação mediúnica. É um complemento da aula que a Ângela dá às quartas-feiras às 20 horas. E o item de hoje é sobre reencarnação, que é uma oportunidade de vida que a gente tem. Tá bom, meus amores? Então, que Deus os abençoe infinitamente, que possamos renovar os nossos sentimentos de fé, de alegria, de coragem, entender, né, o que estamos efetivamente fazendo aqui,
o porquê estamos aqui, o porquê estamos rodeados, as pessoas que nos rodeiam, por que elas estão com a gente, e agradecer essas oportunidades, isso é o mais importante, tá? Então é renovar sentimento, tá bom? Então que Deus nos abençoe profundamente, nos cubra com teu manto sagrado, junto com a Mãe Maria, com todos a equipe espiritual de ensino, que a gente possa ter um dia abençoado, que o Pai nos dispense em paz, que assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde a todos.